Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. O vídeo de hoje, vamos falar de calendário. Calendário do futebol mundial, né? Esse é um debate que eu acho que vai ganhar, já ganhou corpo com a criação, né, com a disputa dessa Copa do Mundo de Clubes, e vai ganhar corpo daqui para frente, daqui os próximos anos. Por quê? Acho que pouca gente está se atentando para um negócio que está acontecendo. Pouca gente no Brasil, inclusive, está prestando atenção nisso, que vai acontecer começou a partir do ano passado, e teve sequência esse ano e vai seguir até o ano de 2030, que é a questão da parada de meio de ano. Porque é o seguinte, vamos falar da Copa do Mundo de Clubes, assim. A Copa do Mundo de Clubes foi uma ótima ideia, uma competição que eu acho que tem tudo para pegar, tem tudo para virar uma coisa legal, assim, nos próximos anos, mas é uma competição a mais, uma competição que os jogadores que estão na Europa, eles não curtem, o pessoal da Europa não curte tanto, a gente curte pra caramba, porque, porra, a gente tá enfrentando os times europeus, a gente tá medindo forças contra os sul-americanos e europeus, que é uma coisa que a gente queria muito, né, que a gente queria muito ver, e eu acho que a Copa do Mundo de Clubes, ela foi realmente uma coisa assim, uma coisa que funcionou, né, um sucesso, assim, nessa parte de ter jogos assim que abriu as portas, assim, fez os clubes brasileiros principalmente serem conhecidos pelo mundo aí. Todo mundo tá falando aí de Fluminense, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, isso é legal. Isso é legal pra caramba de acompanhar. E meio que incomodou um pouco, eu acho que incomodou alguns europeus, assim. Então, essa competição é uma competição a mais que muita gente na Europa se diz contra, né? O Javier Tebas, presidente de La Liga, já falou que ele vai trabalhar para que não aconteça a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes. E a FIFA, né, tá pensando já no próximo campeonato. Mas tem uma coisa pior nisso aí, de calendário, que é o seguinte. Por conta da Copa do Mundo de Clubes, o calendário brasileiro, ele já vai sofrer bastante esse ano. Porque o que vai acontecer? Vamos ter o retorno do Brasileirão agora, as competições Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tudo voltando agora. E o calendário, ele vai terminar, futebol no Brasil, ele vai terminar dia 21 de dezembro. Ou seja, perto ali do Natal. Nos outros anos, se você pegar os últimos 2 anos, né, a última equipe, o calendário do futebol no Brasil, mais ou menos, ele terminava mais ou menos aí, né, entre os dias 20, 21, 22. Por quê? Porque você teve nos últimos 2 anos um brasileiro disputando a final chegando até a disputa do Mundial de Clubes, do antigo formato, da Copa Intercontinental, enfim. Nós tivemos aí Fluminense jogando contra o City e tivemos o Botafogo nessa última edição agora, terminando a temporada contra o Pachuca. Só que tem uma coisa, o Campeonato Brasileiro, ele costuma terminar no começo de dezembro, né? Termina ali dia 4, 5, 8 de dezembro, mais ou menos. Esse ano vai terminar dia 21, né? Tem um detalhe também que a Copa Intercontinental da FIFA, ela está marcada para acontecer antes do fim do Brasileirão. E aí já cria um problema. O que vai acontecer, né? Cara, a CBF, a Conmebol, cara, a Conmebol não sei, mas a CBF tá torcendo para que o campeão da Libertadores esse ano deve estar preocupada com isso, de que ela pode ter um clube brasileiro sendo campeão da Libertadores, e aí, como é que vai ficar? O clube brasileiro, o campeão da Libertadores, vai ter que abrir mão do Brasileirão para ir disputar a Copa Intercontinental? É complicado, essa coisa do calendário já tá bagunçado desse ano, o calendário desse ano já tá bagunçado. Já foi sempre bagunçado, mas esse ano tá mais. E tem um outro problema. O presidente da CBF que entrou, o Samir Chaudhry,
Ele chegou, a primeira coisa que ele falou que assim, eu vou reduzir as datas dos estaduais, o que me surpreendeu porque as federações são o- vamos dizer, o que deu apoio ao Samir foi justamente as federações, né? E aí ele reduziu o estadual, a data dos estaduais, é meio que um contrassenso, assim, na, na, na- do que as federações que colocaram o Samir, eu acho que pensam, né? Então, assim, e tem uma coisa importante de dizer: o Campeonato Paulista é um campeonato que dá dinheiro, é um campeonato rentável, é um estadual que funciona. Os outros campeonatos, eles meio que são deficitários. Então, só que tem uma coisa: ele muitas vezes é o único campeonato daquele lugar. Então, você precisa ter aquele campeonato para ter os clubes jogando, para dar emprego, né? Então, assim, é difícil mexer nessa coisa que é cultural no Brasil. Eu não sou a favor de acabar, de exterminar os estaduais, mas eu sou sim a favor da diminuição, de uma melhor, de campeonatos melhor equacionados no calendário. Então esse é um debate importante que vai seguir nos próximos anos, aqui no Brasil e também no mundo, porque e aí tem uma outra questão aqui no Brasil que o pessoal não parou para olhar. Esse ano nós tivemos a Copa do Mundo de Clubes e tivemos a parada pro meio do ano. Vai ser assim até 2030. Por quê? Vejam só. Copa América de 2024 e Olimpíada em 2024, né? A Copa América foi nos Estados Unidos e a Olimpíada correu na França. Não parou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro seguiu, né? Os clubes reclamaram e tudo mais, mas o Campeonato Brasileiro seguiu durante a Copa América e durante a Olimpíada de 2024. Ok, 2025 o campeonato parou para a Copa do Mundo de Clubes. E agora vai voltar agora a ser disputado. É, Ano que vem, 2026, Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá no meio do ano. Vai parar o Campeonato Brasileiro. E aí você já tem que fazer um calendário pensando, ó, vai ter estadual nesse período, vai ter Copa do Brasil ali nesse período, e aí o Brasileirão começa nesse período e para nesse período e retoma nesse período. E aí como é que vai ficar até o final do ano ali, pensar em Libertadores, pensar em Copa Intercontinental, enfim, vai ser complicado. Em 2027 terá a Copa do Mundo Feminina no Brasil. E vai parar, já foi falado que também o Campeonato Brasileiro irá parar. Se a Copa do Mundo Feminina fosse em qualquer outro lugar, fosse nos Estados Unidos, fosse na Alemanha, fosse na Inglaterra, fosse na Holanda, na Bélgica, o Campeonato Brasileiro iria seguir. Mas a questão é que a Copa Feminina de 2027 ocorre no Brasil. Então, os estádios, e você já saíram aí os estádios que vão ser utilizados, e os estádios serão os estádios que a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro. Né? O Arena Corinthians, Maracanã, Beira-Rio, todos os estádios. Então, cara, a gente 2027, campeonato também vai parar para a Copa do Mundo Feminina. 2028, Copa América. Copa América, não se sabe, não tem sede ainda essa competição, e tem a Olimpíada de Los Angeles em 2028. A Olimpíada, o Campeonato Brasileiro não costuma parar, mas a Copa América, de novo, Copa América de 2028, no meio do ano, os clubes brasileiros têm um monte de jogadores sul-americanos, os jogadores dos 10 países participantes da Copa América jogam aqui. O futebol brasileiro está cada vez mais trazendo jogadores de outras confederações, estão trazendo jogadores da CONCACAF, jogadores americanos, jogadores costarriquenhos, jogadores canadenses, né? Tá se trazendo esse tipo de jogador de outras ligas que não só as ligas sul-americanas. Então, cara, a gente precisa ter atenção nisso. Por exemplo, Eurocopa também. Vai rolar a Eurocopa em 2028 no Reino Unido, né? A próxima edição da Euro vai ser no Reino Unido. Imagine, por exemplo, não vai acontecer, mas imagine, por exemplo, você ter um Corinthians e Grêmio. Um Corinthians e Grêmio, e aí você ter um Depay
e um Depay jogando pela Holanda, um Bright White jogando pela Dinamarca numa Liga das Nações, numa eliminatória de Copa do Mundo ano que vem, e aí o Campeonato Brasileiro, né, tendo que ter rodada, né, não vamos parar para a data FIFA. E aí isso pode acontecer esse ano, inclusive. Pode acontecer esse ano. Você ter, por exemplo, o campeonato define lá que vai ter jogo na data FIFA. Vai ter jogo do Brasileirão na data FIFA. Aí o Corinthians o Depay vai jogar pela Holanda contra a Polônia. E o Bright White vai jogar pela Dinamarca contra a Finlândia. E aí os dois vão jogar 4 da tarde lá na Holanda e na Dinamarca, e 6h30 tem o Corinthians enfrentando o Grêmio aqui no Brasileirão. Pode acontecer. Pode acontecer. Né? Então é uma coisa complicada, cara, que pode acontecer. Em 2029, nós provavelmente, se tudo der certo, nós vamos ter a segunda edição da Copa do Mundo de Clubes. E ela pode ser no Brasil. Né? O presidente da CBF falou que gostaria de ver a Copa do Mundo de Clubes de 2029 realizada no Brasil. Né? Ele se colocou ali como interessado a receber a Copa do Mundo de 2029, a Copa do Mundo de Clubes de 2029 do Brasil. Vai ter que parar o campeonato. Vai ter que parar o campeonato. E aí, aquela coisa de novo, serão usados os estádios, tudo parar de novo. Então, e aí 2030, para fechar, vamos ter uma nova Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que vai ser disputada no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Marrocos, Portugal e Espanha. Então, essa é uma realidade que o futebol brasileiro vai ter que lidar daqui para frente. Nos próximos 5 anos, o futebol brasileiro vai ter que lidar com isso, e que é a pausa para o campeonato, a pausa do meio do ano. É uma coisa inevitável. Então, e o futebol europeu, eu acho que também vai ter que começar a debater esse negócio de calendário. Porque na Europa nós também temos algumas mudanças, nós tivemos a Champions League aumentada, a Champions League agora não é mais uma fase de grupos, como era antigamente, que tinham 6 jogos, aconteciam 6 jogos entre agosto e dezembro. Agora não, agora são 8 jogos, sendo que 6 vão acontecer esse ano, 2 vão acontecer ali em janeiro, e aí tem um playoff para definir a vida, se o time segue ou não nas oitavas, na briga pelo título da Champions. Então, o calendário europeu também está sofrendo com esse negócio de excesso de jogos. E esse debate vai acontecendo também na Europa. Por quê? Por exemplo, algumas ligas deveriam ser reduzidas, por exemplo. Mas aí como é que você reduz uma La Liga? Como é que você reduz uma La Liga de 20 clubes para 18? Como é que você reduz isso? E aí você vai ter que negociar ali, vai ser menos dinheiro, porque vai ter 18 times, né? Como é que você, por exemplo, na Inglaterra, em Portugal e na França, você costuma ter a Copa da Liga, a Taça da Liga. Você costuma ter 3 competições. Você tem o Campeonato Nacional, você tem a Copa da Liga, você tem a Copa Nacional. Isso vai ter que existir um debate se essas competições são necessárias. Se não dá para ter só o Campeonato Nacional e a Copa Nacional. A Premier League e a FA Cup. A Copa da Liga termina. A Copa da Liga encerra-se. Em Portugal a mesma coisa. Né? A França a mesma coisa. Então é complicado. Esse debate vai começar a acontecer também na Europa. E vai acontecer também um debate sobre mudança até, acho que no tempo do jogo. Porque existe um debate também de reduzir o tempo do jogo do futebol para 30 minutos, com o jogo pausado. Existe esse debate na FIFA, até por conta das novas gerações, que hoje essa coisa de você ter a segunda tela e tal, é muito difícil prender o jovem por 2 horas na frente da televisão assistindo o jogo, é complicado. Esse debate vai começar a existir, tanto sobre calendário, quanto a regras do futebol, quanto a forma como a gente vai ver o futebol daqui para frente. Então, o debate do calendário, ele existe, ele sempre existiu no nosso país, né? Ele vai precisar ser debatido mais no nosso país, e ele será mais forte, esse debate sobre calendário,
no mundo, esse calendário no mundo, esse calendário principalmente na Europa. Então, é um vídeo assim sobre para uma reflexão que a gente poderá ver muitas mudanças daqui para frente no calendário do futebol brasileiro e do calendário do futebol mundial daqui para frente. Mas é isso, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e até a próxima.